Olá, dando seguimento ao estudo do livro de Gênesis, nós vamos hoje estudar, meditar no capítulo 38. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor Jesus, a estudar e a explicar esse capítulo da tua palavra. Que o Senhor me ajude, Senhor Jesus, a explanar e a explicar, Senhor, porque é um capítulo cheio de detalhes, Pai. E que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a entender este capítulo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aqui a gente viu no capítulo anterior a história de José. Começa a história de José. Mas aqui ocorre uma interrupção na história de José e seus irmãos. E aqui nós somos apresentados a história de um dos filhos de Jacó chamado Judá, que era o quarto filho de Jacó, e a sua família. Nós vamos mergulhar aqui numa história repleta de reviravolta e de problemas familiares no seio dessa família de Judá. Começa assim. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não teria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então aqui nós estamos vendo uma história, a história de vida desse filho de Jacó chamado Judá e de uma de suas noras chamada Tamar. Então Judá, ele deixa seus irmãos, e aqui a história de Judá começa ele deixando sua família e se afastando de seus irmãos, e ele se dirige para uma casa a casa de um adulamita chamado Irão, e lá ele conhece a sua mulher chamada Sua. E esse casamento representa um novo começo para Judá, mas também traz problemas na vida dele. Ele tem 3 filhos. O primogênito chamado o segundo chamado Onã e o terceiro chamado Selá. Só que esses filhos de Judá são maus perante o Senhor. Então o primeiro morre. O casa-se com uma jovem chamada Tamar. Aqui a palavra de Deus diz que
Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Então, esse filho mais velho de Judá, por sua maldade aos olhos do Senhor, ele morre. E a morte desse homem, chamado filho de Judá, levanta questões sobre a continuidade da linhagem de Judá. E, de acordo com a tradição daquela cultura, quando um irmão morria, o outro irmão que ficava vivo podia tomar a mulher do seu irmão que morreu, casar-se e ter filhos com ela para suscitar a linhagem daquele morto. Ou seja, o primogênito do Judá, chamado morreu e não deixou filhos. E a sua mulher Tamar não teve filhos com seu marido. Então, o que acontece? O pai, Judá, pede ao outro filho, chamado Onã, que ele tenha relações com Tamar para suscitar linhagem para o filho morto. Né? Ou seja, o irmão mais novo, ele deveria casar-se com a viúva do falecido, que era um costume conhecido como casamento levirato. E então Judá instrui a esse seu filho, chamado Onã, seu segundo filho, a cumprir essa responsabilidade. Mas só que Onã, ele age de forma desonesta e recusa a gerar descendência para seu irmão falecido. E o que acontece? Né? O casamento levirato, na época, era uma prática cultural da época, destaca a importância da continuação da linhagem, da preservação da herança familiar daquela pessoa que morreu, que não deixou filhos. Só que o filho que iria ter relações com a mulher do falecido, com Tamar, ele não age de forma honesta. Ele recusa a cumprir essa responsabilidade, né? E, então, no caso, ele não vai suscitar herdeiros do falecido, ou seja, Tamar, ela não engravida. Por quê? Porque o filho Onã, toda vez que tinha relações sexuais com ela, ele colocava o sêmen fora para não dar filhos, para ela não engravidar, para ela não ter filhos. Aí o que acontece? E isso pareceu mal perante o Senhor, e Deus tira aquele jovem, e aquele filho Onã morre. Então Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Só que, como Tamar não engravidou, nem do primeiro, do primogênito nem do segundo, Onã, então só tinha o terceiro filho, que chamava Selá. Então o que é que Judá diz a Tamar? Vai para a tua casa, e esse meu filho Selá, quando for homem, ele diz assim: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, que era o seu terceiro filho, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi para a casa dos seus pais. Aí nós vamos continuar essa trama. O que é que vai acontecer para que Tamar venha a engravidar? No versículo 12 diz assim: no correr do tempo morreu a filha de sua mulher, mulher de Judá, ou seja, Judá fica viúvo. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Irão, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então, o que é que Tamar faz? Ela trama, ela faz um plano para engravidar, porque até então ela não tinha engravidado. E agora ela viu que o sogro dela estava vindo, viúvo, para tosquear ovelhas na região onde ela morava com os pais, e ela arma um plano. Aí diz assim, no versículo 13:
E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz. Ou seja, Tamar, que era a nora de Judá, ficou esperando na casa dos pais dela para ver se o terceiro filho dele vinha para se casar com ela, para ela ter filhos. Ela esperou e não veio. E agora ela só sabe a notícia que Judá está vindo na região próxima onde ela mora. E o que é que ela vai se fazer? Ela vai se fazer de meretriz, ficar na estrada para se oferecer para Judá e assim ela poder vir a ter filhos. Aí diz assim, no versículo 16: então se dirigiu ela ao caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia ele que era a sua nora. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Então aqui nós vimos que Tamar, viúva e desamparada, ela agora se encontra numa situação difícil após a morte de seus primeiros dois maridos, né? Porque foram os dois filhos de Judá, e Onã, ambos filhos de Judá. E como era costume naquela sociedade, uma viúva, ela se tornava dependente da generosidade de sua família para sobreviver. No entanto, Judá não lhe ofereceu o terceiro filho, porque a promessa de Judá para Tamar foi essa, de oferecer o seu terceiro filho, Selá, como marido. E isso a deixou num estado de incerteza, de vulnerabilidade. Então, o que é que ela faz? Ela demonstra resiliência ao recusar a aceitação de viúva desamparada. E quando ela percebe que para garantir seu futuro e proteger sua dignidade, ela precisa agir, ela faz um plano. E a tática de Tamar, ela traça uma estratégia para assegurar o direito à continuidade da linhagem de Judá, do seu sogro. Aí ela, sabendo que Judá estava viajando naquela localidade, né? Ela se disfarça como uma prostituta, se posiciona na beira do caminho onde ele iria passar, e Judá, ao vê-la, não a reconhece que é a sua nora que está ali. E ali, ele pensando que era uma prostituta, vai lá e tem relações sexuais com ela. E Tamar, ela pede em pagamento, um pagamento antecipado. Por quê? Porque ela está se fazendo como se fosse uma prostituta e ela pede em pagamento. Só que ele diz que vai pagar para ela um cabrito, mas ela não quer. E ela quer que ele dê um cajado, o teu cordão e o cajado. Por quê? Porque a astúcia de Tamar, para se garantir, né? Ela tinha que ter uma prova de que Judá era o pai da criança que ela iria engravidar, porque ela se deitou com ele para justamente se engravidar. Então ela queria ter uma prova que pudesse mostrar depois a Judá que ela estava grávida dele. Então ela pede o cajado, o selo e o cordão. E isso, o selo, o cordão e o cajado são elementos pessoais distintivos de Judá. Aquilo era a característica de Judá, né? O que tornaria impossível dele negar que ele tinha se deitado com aquela prostituta, com aquela mulher, né? E isso, nós vamos ver que vai ter um final surpreendente, porque ela engravida dele.
Aí no versículo 29 diz assim: enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta. Aqui não esteve prostituta nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Então aqui procura agora Tamar, essa trama envolvendo Tamar e Judá, ela continua a se desenrolar, né? Por quê? Porque agora Judá, ele procura encontrar quem foi aquela mulher que ele teve relações. E ele aqui agora quer mandar o cabrito para reaver aquilo que ele tinha dado lá na hora do ato sexual. Ele dá a ela o cajado, o selo e o selo, o cordão e o cajado. Aí agora depois ele pede ao seu amigo, o Adulamita, chamado Irão, para ir procurar por essa mulher e para reaver esses distintivos dele, que era o cajado, o selo e o bordão. Aí ele manda esse amigo dele com um cabrito para entregar esse pagamento prometido e resgatar seus itens pessoais. Só que o amigo de Judá não consegue encontrar essa mulher, que no caso era Tamar. E aí Tamar revela o autor das ações, né? Então, quando Tamar ouve que está havendo uma busca sobre ela, a partir do versículo 24, nós vemos aqui: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Então aqui a partir do versículo 24 ao 26, nós vemos que ocorre agora, Tamar se faz reconhecer que ela engravidou dele, de Judá. Porque quando Judá soube que sua nora estava gestante, grávida, ele mandou que ela fosse queimada. Antes, ele tinha dito que ela iria se casar com seu terceiro filho. Mas como ele não cumpriu a promessa, o que é que ela faz? Ela arma esse trama para se deitar com o próprio Judá, com o seu sogro. E agora, quando ele sabe que ela está grávida dele, que ele não sabia que ela era ela que tinha se deitado com ele, quando ele sabe, ele quer queimá-la, né? Mas aí só que ela tinha como prova que era ele o pai, o cajado, o selo e o bordão. Então agora ela manda entregar os pertences dele a ele, e quando ele vê, reconhece que era realmente ele que tinha tido relações com ela, então ele diz assim: reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Então, isso aqui, esse episódio, né, destaca a intervenção de Deus na história da família de Judá. Porque as ações de Tamar, embora tenham sido ousadas, elas levaram à revelação da verdade e à correção de uma situação injusta. Porque isso ressalta a ideia de que mesmo nas complexidades das escolhas humanas, Deus age. Por quê? Porque era necessário que houvesse a continuidade da linhagem de Judá. E ele não se preocupou em dar o terceiro filho dele, Selá, para ela, para Tamar, porque ela não tinha engravidado nenhum dos seus 2 filhos anteriores. E esse plano, era justamente para que essa continuidade da linhagem de Judá prosseguisse. Então, Tamar, ela foi uma mulher resiliente
e revela sobre a verdade de uma situação que expõe as ações de Judá, demonstrando coragem e determinação em busca por justiça. Judá, por sua vez, ele reconhece sua falha e aceita a responsabilidade por suas ações. E aí ela engravida, e a partir do versículo 27 diz: E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamou Zerá. Então aqui nós vemos os filhos de Tamar, da linhagem de Judá, ou seja, os filhos de Tamar com Judá. E isso nós encontramos aqui um significado importante na história de Judá e Tamar, porque após a revelação da verdade por parte de Tamar, isso aqui nos apresenta a reação de Judá, né? Após Tamar ter se revelado como a mulher em quem Judá tinha tido relações, então aqui nós vemos a reação de Judá. Ele reconhece que ele tinha falhado em não dar seu filho Selá para ela. E ele chama ela de mais justa do que ele. Ele diz: ela é mais justa do que eu, aqui no capítulo 38, no versículo 26, né? Então essa retidão de Judá também é evidenciada em ações subsequentes, porque ele agora vai reconhecer esses filhos de Tamar. Só que ele não tem mais relações com ela, mas ele vai reconhecer os seus filhos, que são chamados, que eram gêmeos, que estavam na barriga dela. Inclusive um foi chamado de Perez e outro de Zerá. Então aqui nós vemos que essa atitude, embora a gente veja uma atitude não correta, não normal, né? Ela se fazer de uma prostituta para ir lá se deitar com Judá para poder engravidar e dar continuidade e dar sequência à linhagem de Judá. E ela também garantiu o seu sustento, porque ela, como uma mulher que não tinha filhos, ela estava dependendo de seus pais, morando na casa de seus pais. E agora ela tinha que, com esses dois filhos, ela agora seria sustentada pelo seu sogro, por Judá. E esses filhos, Perez e Zerá, são nomes e a maneira como esses gêmeos nasceram. Eles têm uma simbologia profunda que acrescenta camadas adicionais à história do povo de Israel, porque continua com a linhagem dos filhos de Jacó, ou seja, Pérez e Zerá são filhos de Judá, que Judá é filho de Jacó, então eles são netos de Jacó. Então o que é que nós vemos aqui nessa história, né? Nós vemos o quê? Que esse capítulo 38 mostra-nos a respeito sobre o perdão e o arrependimento, porque a gente vê que Judá, ele se afasta de sua família, tomando decisões que acabam levando problemas para ele. Como ele tem 3 filhos, acontece a morte de seus 2 filhos, e nós podemos ver que tudo isso foi consequência, porque ele se afastou lá estava junto com seu pai, com seus irmãos. Ele se afasta, vai para um local estranho, e ali conhece uma mulher chamada Sua, tem 3 filhos, e 2 filhos morrem, fica só com um filho, não tinha gerado descendentes, e ele encontra uma mulher para o seu primeiro filho, chamada Tamar, e ocorre um desenrolar, né, uns acontecimentos que são realizados ali na família, mas que depois tudo tem um propósito, né? Para que ele pudesse vir dar continuidade à sua linhagem. Então nós podemos orar
muitas vezes pedindo perdão a Deus pelos nossos próprios erros e por sabedoria, pedir sabedoria a Deus para reconhecer quando cometemos nossas falhas e nossas escolhas. Por quê? Porque se Judá tivesse pedido perdão a Deus e tivesse voltado, talvez não o desenrolar da sua história não teria sido esse. E a história de Tamar, nós vemos também destacar a importância da justiça e da compaixão, porque ela buscou justiça diante de uma situação injusta e também encontrou compaixão e ação de Judá quando ele soube do ocorrido, né? Porque ela tinha esperado muito tempo. Ela primeiro se casou com não teve filhos, morreu. Depois, ela se casou com Onã, o filho ou outro filho de Judá, que iria desenvolver o casamento do levirato, ou seja, ele iria ter relações com ela para poder suscitar filhos àquele morto, mas ele com raiva fez tudo errado, tanto que ele morre por causa de suas ações. E ali Tamar fica sozinha, esperando. Ela volta para a casa de seus pais, esperando que o terceiro filho de Judá, venha a se casar com ela. E isso não acontece, porque passam os anos, e nada acontece. Até que Judá é a pessoa que vai ser usada pela própria Tamar para poder dar continuidade a essa linhagem de Judá, né? Então, Tamar, embora usou uma história, fez uma trama, mas que essa trama estava nos planos de Deus, né? Ela fez isso, ela usou de uma situação que a gente pode parecer injusta, porque ela se passou por uma prostituta para poder se deitar com Judá, né? E aqui esse capítulo também nos lembra da maneira como Deus age de forma misteriosa em nossa vida para cumprir seus planos. Porque ele usou aqui essa trama, tudo isso para dar continuidade à linhagem de Judá. E nós podemos pedir a Deus que ele nos guie na nossa jornada, que ele ajude a compreender nossos propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. É isso que esse capítulo nos mostra. Mesmo quando nós vemos situações difíceis na nossa vida, nós temos que buscar ajuda em Deus para Ele nos mostrar como nós devemos proceder na nossa caminhada. Amém?